Hoje você vai descobrir qual é a virada de chave na gestão de um reforço escolar. Nessa semana eu vou fazer uma série de lives para você, professora, dona de reforço escolar, empreendedora educacional, para que você tenha conhecimento e abranja mais aí, amplie, né, as suas experiências, compartilhe com a gente também as suas dúvidas na questão de gestão de reforço escolar. E cada live que eu irei fazer nesses dias, eu vou receber uma convidada super especial, que também é gestora de reforço escolar. Então, as minhas convidadas são gestoras de reforço escolar e vocês vão poder aprender um pouquinho com cada história, com cada vivência. Então, assim, vai ser bem bacana essa troca de conhecimento, tá? Com essas profissionais competentes, empreendedoras e visionárias que eu irei trazer essa semana para vocês, tá? Então aproveitem, perguntem, porque eu tenho certeza que vocês têm muito a aprender. Minha convidada já chegou aqui, já vi. Vou chamar, será que eu lembro como é que chama aqui convidada? Eu acho que eu lembro. Vou apertar aqui para chamar, peraí. Vamos ver se eu vou conseguir. Achei. Oi, tô só esperando você aceitar. Te conhecer, descobrir qual é a virada de chave para quem tem reforço escolar. Olá! Oi. Boa Oi, noite! tudo bom? Tudo bom? Já tinha esquecido Se apresente aqui, aí. né? Estou encarregada. Se apresente aí. Boa noite, Me conte aí. Meu nome é Leide, eu sou professora de reforço escolar aqui em minha cidade já há 20 anos, não que eu seja tão velha. Também leciono em um colégio particular aqui da minha cidade, de Santo Antônio. Eu sou formada em letras vernáculas pela UNEB, tenho pós-graduação em gramática e texto e já estou aí nesse ramo há um tempinho. E você tem um espaço físico de reforço escolar já há quanto tempo? Sim, eu tenho espaço físico aqui em Santo Antônio, na minha cidade. Na verdade, eu já trabalho com reforço escolar há 20 anos, né? Então, faz 3 anos que eu tenho um espaço maior, mais amplo, mais organizado, mais estruturado. Muito bom. E essa qual foi a virada de chave que você, se fosse você escolher aí, a virada de chave que uma professora que tem reforço escolar precisa ter para transformar ele em um reforço profissional? Me conta aí, qual foi o momento da sua virada de chave? Na verdade, eu sempre tive esse desejo, né, de ampliar o meu espaço, de oferecer mais conforto e de ter mais credibilidade na cidade, porque a gente sabe que quem trabalha com reforço escolar, muitas vezes, não é visto da forma que deveria. Né? Muitas pessoas têm uma impressão, eu digo sempre, equivocada do que é ser professor de reforço escolar. Então, assim, a minha fonte de inspiração para mudar e para virar essa chavinha foi você, né? Quando você começou com gabarita em cruz e eu vi que aquilo ali era exatamente o que eu sempre idealizei e eu não tinha, não é coragem, mas eu não tinha feito até então. Né? Então, com o teu apoio, com o teu incentivo, com a sua forma de conduzir, né, o curso, isso me chamou muita atenção e eu resolvi arriscar. E, com certeza, mudou totalmente assim, a credibilidade que eu tenho hoje, o reconhecimento que eu tenho hoje em minha cidade. Eu posso até compartilhar um pouquinho dessa experiência, né? A virada de chave, eu acredito, para quem quer profissionalizar o reforço escolar, eu já estou atendendo algumas alunas, já consigo ouvir muitas dores de professoras que têm um reforço escolar pequeno, que está começando, que tem muitas dúvidas. É a questão de você se comportar diferente. É você mudar o mindset mesmo. Você tem que parar de se olhar como professora apenas, porque você vai ter momentos de professora, mas quando você tem um reforço, você não pode agir como professor o tempo todo. Você precisa se posicionar, né? As professoras iniciantes precisam começar a entender que elas são empresárias, que Isso, elas são gestoras de um reforço escolar. Então, eu acho
que a virada de chave é essa, quando a gente muda o nosso pensamento. A gente começa a se valorizar mais, a gente tem uma comunicação com o cliente muito melhor, organiza o espaço, porque você começa a pensar mesmo como gestora, como uma gerente ali, olhando os pontos de melhoria, e sai um pouquinho dessa mentalidade que não é mal, você tem que ser professora assim. Mas tem certos momentos, né? Tem certos momentos que a gente precisa se posicionar. Eu tenho até um exemplo aqui para te dar. Não sei se você já passou por isso. Essa semana eu estava escutando, claro que eu não vou dizer de quem, de uma pessoa que ela estava com um aluno super indisciplinado no reforço. E esse aluno estava causando sérios problemas. Assim, alunos que já teve advertências por várias vezes. E ela ficou muito na dúvida o que ela ia fazer. Se iria demitir esse aluno, se iria rematricular esse aluno ou não. Aí é esse momento. Ela, como professora, ela quer acolher, ela quer manter. Mas como gestora, ela precisa ponderar e pesar os prós e os contras. Né? Porque existem problemas, até na escola acontece isso, problemas sérios, nós como gestoras precisamos nos proteger, que podem vir também coisas judicialmente contra nós. Né? Então, assim, a gente tem que manter a segurança de todos. Então, se a gente tem alguém, seja até um colaborador ou um aluno super indisciplinado e que vai causar algum dano a outra pessoa, né, a gente entende que tem, não estou falando que é normal, não. Uma a cada 150 pode aparecer ali, né? Então, assim, ela precisa... E quando pode falar. nós temos esse controle, né, nas mãos, essa relação mais aberta com os pais, fica mais fácil de nós conduzirmos essas situações. Hoje eu me sinto mais segura. Hoje você, com o MRO, oferece algumas documentações que antes eu não tinha, e confesso para você que às vezes eu ficava receosa, nossa, mas oferecer um contrato a um pai. Eu tinha essa visão de reforço escolar, de que eu, assim, eu reconheço, sei a professora que eu sou, sei que eu sou reconhecida em minha cidade, mas eu tinha alguns entraves, digamos assim, com relação a essas documentações. E resisti um pouco, você sabe que eu resisti um pouco. Essa virada de chave, essa mudança me fez ter esse olhar empreendedor e me reconhecer enquanto empreendedora. Então, eu te digo que hoje a minha postura com relação a isso mudou e essas documentações me oferecem uma segurança maior, até mesmo para tomar determinadas decisões, como desse tipo que você está falando. Nessa transição que você teve de reforço escolar para um reforço para uma empresa, né? A gente muda, né? Para uma empresa. Qual foi o maior desafio que você acha que teve, assim, nesse processo de transição? Tem que dizer só um. O principal que você lembra, o principal você tem vários, o maior deles. Nesses 20 anos foram vários, mas assim, o que mais me incomodava e me dava trabalho era com relação aos pagamentos de junho, porque a gente sabe que tem aquele recesso escolar, e a organização financeira daqueles meses em que nós não estamos dando aula, né? E que tudo isso foi sendo resolvido a partir dessa organização, dessa profissionalização do espaço. Então, essa parte do mês de junho era o que me dava uma dorzinha de cabeça. Tem muitas pessoas que falam, né, da inadimplência. Na verdade, eu nem culpo os pais. A gente que precisa conscientizá-los, né? Eu sempre falo isso nas minhas lives. Gente, se você tem um pai de inadimplência, a culpa é sua. Eu já tive, a culpa é minha. Né? Às vezes eu tinha receio de falar do mês de junho, do mês de novembro, do mês de dezembro, mas hoje eu vejo que não. Quando a gente tem uma conversa clara desde o início, quando a gente apresenta o contrato que o pai lê, que o pai assina, ele tem ciência, né, do que deve ser feito. Então, para a gente não é cobrar, mas para que a gente tenha um retorno daquilo ali, é mais fácil. Né? Hoje é muito mais fácil do que foi um dia. Então, eu confesso para você que eu tinha esse receio do mês de junho, do mês de dezembro, do mês de novembro, mas que com essa organização a gente conseguiu, né, resolver e organizar tudo isso aí. Eu uso muito de argumento que sempre o pai paga um valor X pelo pacote do mês, correto? A maioria dos reforços escolares e espaços de acompanhamento pedagógico trabalham assim. Só que é interessante, quando a gente olhar no calendário, tem mês que tem 5 semanas. E tem mês que tem 4 semanas. Então, querem ou não,
não muda o valor, né, a cada mês. Então, ele, querendo ou não, sai com vantagens também em relação a isso. É importante também de mostrar para os pais, né, que ele não, quando ele paga um valor X, que é o mesmo valor, no mês que tem 5 semanas, ele está saindo ganhando. Então, o cliente ele tem que ter essa percepção que a gente está prestando o melhor serviço possível, mas que a gente precisa acompanhar os documentos do negócio, que eu falo também da questão do CNPJ, né? Ter um CNPJ é muito importante. Você já tem CNPJ, então, assim, até no documento, um aviso que você coloca já traz outro posicionamento, não é verdade? Isso mesmo. E uma outra justificativa que eu utilizo é a seguinte, de que a gente oferece um serviço como qualquer outro curso na cidade, um curso de inglês que ele coloque o filho, mas é porque ocorre justamente aquilo que a gente estava conversando no início. O reforço escolar ainda é visto como algo muito informal. Muitos pais ainda me procuram daquela forma por WhatsApp, só que dia posso levar meu filho. E hoje eu consigo passar para esse pai que é diferente, que é uma empresa, que nós oferecemos um serviço e que esse serviço precisa ser valorizado. Existe um valor cheio e um valor dividido mensalmente, assim como qualquer outro curso, né? Então, com essa justificativa, eles têm entendido um pouco melhor essas questões. Então, tem ficado mais fácil conduzir realmente o negócio dessa forma. Eu acredito que com a busca, né, tem muitas professoras de outros lugares do Brasil que estão buscando conhecimento, estão buscando profissionalizar seu recurso. E eu acredito que a tendência, com fé em Deus, seja que o reforço seja visto como um curso de inglês é visto, como né, um curso de artes marciais é E uma visto. outra coisa, Algo profissional. eu não sei se acontece contigo em tua cidade, assim, eu sempre comento isso, que há 4 anos atrás, quando eu comecei a formular realmente essa ideia do reforço como empresa, tudo certinho, não existia. Tanto é que eu utilizo, né, o slogan Primeira Mentoria da Cidade, porque realmente não existia. E assim, depois disso, eu acho que, da mesma forma que você me inspirou, como eu sempre digo, a mudar isso aí, hoje eu inspiro pessoas aqui na minha cidade, porque a grande maioria das pessoas que eu conheço hoje, que fazem parte do meu ciclo de amizade, ou de colegas, né, profissionais que também atuam nessa área de aula particular, tem buscado evoluir, tem buscado oferecer mais conforto, sair daquela garagem de sua casa, formalizar também, não tudo, mas oferecer o melhor, né, para o aluno. E antes isso não era comum aqui na cidade. Hoje tem se tornado. Então eu vejo como inspiração, sabe? Eu digo, nossa, da mesma forma que Nanda me inspirou a mudar, hoje eu sirvo de inspiração para vários colegas, né? Então eu vejo muito dessa forma. E que o mercado E os está para todo clientes, mundo, né? Se você tem um potencial, se sabe que você é reconhecido na cidade, que os alunos gostam do teu trabalho, os pais gostam do teu trabalho, tem mais é que investir mesmo, né? E correr atrás. Entender que o reforço escolar não é só digamos assim, uma segunda alternativa. Pode ser a primeira alternativa, né? Pode ser a primeira alternativa. Você sabe disso, eu sei disso. E que bom que muitas outras pessoas estão entendendo, né? Isso aí. eu acho que os clientes, que são os principais, já entenderam isso, né? Sim. A gente imaginar que há 10 anos os pais procuravam um espaço pedagógico, um espaço de reforço escolar para salvar o ano do seu filho. Hoje eles buscam para organizar e planejar o ano escolar do seu filho. É um reforço escolar preventivo. Eu sempre falo isso para os pais. Vocês precisam entender que o reforço escolar preventivo é uma maneira, assim, muito valorizada de que o estudante ele consiga potencializar suas habilidades, porque ele vai desde o início ser acompanhado. Ele precisa fortalecer essa base, não buscar um socorro imediato. Esse socorro imediato pode ajudá-lo ali na prova, beleza, mas o que é que esse aluno vai aprender realmente? O que é que vai ficar? Essas dúvidas, essas notas baixas vão perdurar, então ele vai ter que sempre estar buscando ajuda. Então é melhor fortalecer a base, buscar esse reforço antes, né, para que o aluno esteja bem preparado para enfrentar todas as dificuldades que o ano letivo pode vir a trazer para ele, né? E é o nível de consciência que a gente vai criando, né?
com os clientes, porque eles só conseguem visualizar quando experimentam a primeira vez, colocam em fevereiro, e no resultado no final, os filhos deles saem de férias mais cedo, e aí eles ficam super felizes que não perdem as matérias. É maravilhoso, né? Quando esse pai que entra, que coloca o filho desde o início. Então, hoje a gente tem esse tema aqui no curso, né? Que a gente trabalha para que o teu aluno, que o seu filho não fique em recuperação no fim do ano, que ele consiga ter uma boa base para o ano seguinte. E o feedback que a gente tem desses alunos que estão aqui com a gente desde o início é maravilhoso. Tanto é que quando a gente abre a rematrícula, né, a gente vê que praticamente 90% dos alunos renovam a sua matrícula no espaço, então prova de que É bom demais. no caminho certo, né? Bom demais. Me conta aqui, você fez o MLO, né? Que foi aquele pack de documentos que eu disponibilizo para as minhas alunas. Sim. Naqueles documentos que você viu, qual que você assim, achou mais interessante? Que você viu assim, nossa, esse aqui fez a diferença no meu espaço pedagógico. O relatório pedagógico. Porque assim, eu parei para ler e observar, eu digo, meu Deus, eu já faço isso diariamente, não é, com os pais, dando esse feedback, porque a gente tem um grupo de pais, nós temos aqui no espaço um contato muito direto com os pais, e eu já faço isso diariamente, eu sou meio que psicóloga, professora, tudo junto. E aí, quando eu li o relatório, eu disse, poxa, eu já faço isso por WhatsApp, eu preciso formalizar isso. Então, o documento que, assim, é meu xodó esse ano é o relatório pedagógico. Eu estou fazendo algumas reformulações, adaptando a minha realidade. Mas, assim, é o meu xodó. É o intuito mesmo, né? Você pegar os documentos e adaptar. Eu tenho uma aluna que ela tem um reforço escolar, mas o reforço escolar dela é apenas isoladas, matemática, física e química. Sim. Não é todas as matérias. Então, ela vai ter que adaptar esse plano para apenas matérias que ela trabalha, né? Mas eu acho muito, muito interessante que os pais, querendo ou não, eles não têm a didática, eles não têm como mensurar o quanto que o filho está aprendendo. E através do relatório, ele vai olhar assim, nossa, há 3 meses atrás estava baixo em algum ponto e agora está alto. Eles conseguem visualizar. A evolução fica mais clara, né, na cabeça deles, porque, como você disse, não são todos que têm essa didática e que sabem e que têm tempo também de acompanhar essa evolução. Às vezes ficam apenas com o feedback que a gente dá, né? E ele tendo aquilo ali trimestralmente para acompanhar a evolução do filho é sensacional. Verdade. Você acredita que quem é professora empreendedora, que está começando, para ela crescer, ela precisa organizar o reforço? Não. Ou empurrando não vai? Sem sombra de dúvidas. Hoje a minha renda, né, maior é do reforço escolar. Financeiramente eu vivo muito bem graças ao reforço escolar. Porque a gente sabe que as escolas particulares não pagam o que deveria pagar, mas mesmo assim amo o que eu faço. Trabalho por paixão mesmo. Amo a instituição que eu leciono atualmente. Mas, assim, hoje a minha maior renda é no reforço escolar. Então, eu acredito que isso aí surgiu para minha vida realmente depois que eu organizei tudo, que eu oficializei tudo, que transformei realmente numa empresa e que mudei a minha visão, né, de professora empreendedora, porque antes era só professora de reforço escolar. Então, realmente mudou. E isso eu escolhi o tema da live porque eu achei assim muito a sua cara. Porque assim, você realmente fez a minha organizada. É porque, olha só, eu fico à vontade. Me conhece. Eu fico à vontade de sacudir minhas alunas. Gente, vira a chave, pelo amor de Deus. O quanto que eu era acomodada nesse sentido, porque era aquela coisa, bom, eu sou conhecida, as pessoas sabem do meu trabalho, vem a mim sem que eu precise ir até elas, e isso me acomodava, né? Só que no fundo, eu sempre alimentei esse desejo e não tinha essa coragem, né? Mas eu te confesso que de 3 anos para cá, a minha vida mudou muito. Mudou e mudou muito para melhor. É o que eu falo, é o que eu falo. O reforço, ele tem ótimas professoras. Assim, você é uma excelente professora na sua área. Tem reforço assim que você vê que aquela professora nossa ensina como ninguém. Mas que não tem a gestão. Então, quando tem a gestão como você fez, o reforço cresce.
Nossa, 200%. Muda, A gente muda sabe que tudo, né? também não é só, tem a gestão, que é uma boa, 50% é gestão, né? Sim, Mas a gente sabe sim. que tem que ter o empenho, tem que ter a dedicação, a organização das Dedicação. atividades, o compromisso com os pais, de realmente cumprir aquilo que você oferece. Porque não adianta você ter uma leva de alunos considerável naquele ano, não manter essa fidelidade. Sim, Então, hoje eu trabalho para sim. que haja essa fidelização. Então, não é, tem a questão da gestão, sim, mas a gente sabe que tem muito do empenho, né, da dedicação, Ah, com certeza. porque não é fácil. É trabalhoso, tem perrengue, sim, a gente passa, né, a gente sabe das situações que nós passamos, mas assim, é Sim. prazeroso, né? O retorno é maravilhoso, a gente fica realmente realizada quando a gente percebe que conseguiu alcançar aquilo que a gente almejava com aquele aluno, e quando o pai agradece, mais gratificante é ainda para a gente, né, na área. Com certeza, com certeza. E com o tempo a empresa vai se consolidando Sim, e pode vir muitos outros espaços sim, parecidos, similares, mas a história, sim, o caminhar é único de cada reforço é, escolar, de cada empresa. isso aí. É único, Uhum. é único, é consolida. Para a gente finalizar, me fala aí um conselho que você daria para quem está começando, para quem tem um reforço escolar e eu quero viver de reforço escolar, eu quero ter minha renda própria, porque a gente sabe que a gente está aqui influenciando, incentivando mulheres a Uhum. serem independentes financeiramente, incentivando mulheres a se valorizarem. Então, assim, eu acho assim tão importante que às vezes uma palavra que a gente fala aqui, ontem mesmo eu estava conversando com uma aluna, ela falou, foi uma live que eu vi que você falou alguma coisa que mudou tudo. Ela tinha um reforço, não sei se nem se ela está aqui, que era cantinho de alguma coisa. Ela, não, eu preciso mudar esse nome. Então, assim, qualquer palavra de incentivo de quem está vivendo, né, um reforço escolar lucrativo como eu e como você, eu acho que inspira essas mulheres aí que precisam se Hoje eu passo por valorizar. isso. Não é fácil, existem perrengues, existem diversos problemas que a gente enfrenta, o medo, a insegurança. O mercado, né, hoje, existe uma concorrência, mas assim, você precisa confiar no teu potencial. Você precisa saber realmente o que você está oferecendo, o diferencial que você tem de mercado, investir, né, porque é essencial também, e confiar em Deus, porque realmente dá certo, né? A gente consegue, sim, reforço escolar hoje é muito rentável. A gente tem trabalhado para isso, né? Para fazer com que as pessoas entendam que o reforço escolar pode sim ser uma primeira fonte de renda, né? E não só esse trabalho informal que se tinha como um paralelo ao trabalho de escola, porque o que a gente vê, principalmente aqui em Cruz, eu não sei se é assim, mas aqui em Santo Antônio tem muito isso. As professoras, como uma renda extra, dão reforço escolar. E a gente pode entender hoje que pode ser o inverso, né? Hoje, se eu quisesse sair, por exemplo, da minha escola, da escola que eu trabalho, eu sairia. Mas é o que eu gosto. Eu tenho prazer em estar também em sala de aula, em ter todos aqueles compromissos de escola. Mas hoje eu conseguiria tranquilamente viver de recurso, né? Então é isso que as pessoas precisam entender. As professoras, né, precisam virar essa chavinha também. Verdade, verdade. E dá para conciliar, né? Sim, sim, Tendo um reforço demais. organizado, Sim. processo de matrícula, tudo direitinho, você consegue no outro turno fazer outra coisa, fazer o que você gosta. Realmente, a estabilidade, né, que às vezes a escola Isso. dá é legal, é bom. O aprendizado também, quando a gente está dentro de instituição escolar, ela é surreal, porque você está ali na sala de aula com muitos alunos diferentes, com muitas turmas diferentes. Querendo ou não, você É traz essa experiência para diferente, dentro do trabalho. Isso. Isso é Uhum. verdade. Com Isso é certeza. verdade. Eu fico muito feliz quando eu vejo assim o seu crescimento. Eu fico muito orgulhosa e muito feliz. O mérito é todo seu.
porque lidar com os clientes, organizar, com essa vida de mãe, professora, esposa, Não porque é é muita fácil. tarefa. Fácil É não muita é. tarefa. É muito tarefa. Então, querendo ou não, é um desafio e você enfrentou esse desafio e aprendeu tudo rápido e aplicou assim de uma maneira tão linda que vê o crescimento assim me enche de orgulho. E eu fico assim, foi Nossa, eu isso. sou orgulho. Inclusive, ver o seu crescimento, querendo ou não, me fez querer transformar a vida de pessoas que estão aí espalhadas pelo Brasil. Que bom. Porque quando a gente muda a vida de alguém, nossa, ainda mais profissionalmente falando, né? Porque eu vou ensinar a pessoa a ganhar mais. Eu ensino a pessoa a viver de reforço escolar. Eu conto a minha experiência, eu compartilho o que eu vivi. Né? Então, assim, eu acho que Que quando chegar bom os que hoje você resultados, os tem uma frutos, prova viva de que dá certo. eu acho que a gente vai ficar. Eu já fiz algumas ligações para alunos. Minha vontade é viajar. Eu venho cá, você mora onde? Vixe, vou ter que ir aí te conhecer o reforço. E minha vontade é sair, ó, Ai, ganhar mundo. conhecendo cada uma. Eu Porque imagino. realmente a gente não pode ficar com conhecimento pra gente. A gente precisa espalhar isso aí. É Precisa verdade. mesmo. Uhum. Precisa mesmo. Isso é verdade. Tá bom, muito obrigada. Adorei a live. Caiu, mas voltou. Salvei a primeira parte, tá? Consegui salvar aqui, por isso que eu demorei de voltar. Mas vou salvar essa segunda, tá? Então, quem quiser, a gente conhecer o Reforço Escolar, a primeira mentoria de Santo Antônio de Jesus, profissional especializada para cuidar do seu filho, Gabarita Sage. Vou até fazer uma propaganda no meu Instagram, botar uns arrobas. E eu nem sei se tem vaga mais lá. Mas Bem pouco. conversa com a Bem pouco. proprietária e gestora aí para encontrar, porque realmente é um serviço de qualidade que eu assino embaixo, que eu tenho o maior orgulho e eu fico muito feliz. Eu também, Nanda, só tenho a te agradecer. Te agradecer por ter sido, né, minha inspiração inicial, por ter despertado em mim esse desejo, esse sonho que eu sempre tive, que me faltava coragem. E dizer que eu também sou só orgulho de você. A cada vitória, a cada conquista sua, a cada novo projeto. Eu sempre comento contigo, comento com meu esposo em Sim, casa. Você sabe disso porque eu sempre te falo. Eu sei que você vai longe e eu desejo o mundo. E que realmente você consiga, ó, visitar todas as suas alunas. Muito, muito, muito obrigada mesmo. E obrigada pelo convite também. Vi, obrigada. Beijo, Beijo. beijo. Tchau.